Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Franco e hoje nós vamos falar de 3 grandes tipos de escritório de gerenciamento de projetos à luz do PMBOK, o principal guia de gerenciamento de projetos do mercado. Confere agora no nosso canal. Então vamos lá. Primeiro tipo de escritório de projetos que o PMBOK trata é o escritório de projetos de suporte. Ele tem o objetivo de trazer apoio metodológico para o gerente. O que significa esse apoio? É de fato instrumentalizar o gerente com todo tipo de conhecimento que ele precisa para poder tomar decisões e gerenciar seu projeto da melhor forma possível, alinhado às melhores práticas. Então o escritório de suporte ele vai trazer a definição de alguns tipos de documentos, dos principais artefatos que o gerente deve criar, documentar, Ele vai trazer um repositório de dados sobre lições aprendidas, sobre informações que sejam de importância para o processo decisório do gerente. E esse tipo de escritório, o escritório de suporte, ele não tem uma característica de controle. Ele não controla as decisões referentes ao projeto. Ele somente suporta, dá apoio ao gerente de projetos. Então, todas as decisões do projeto ficam a cargo do gerente. Então, nós temos aí as características do escritório de projetos do tipo de suporte. Nós temos um outro tipo de característica, um outro tipo de característica de PMO, que é o PMO de controle. Nesse PMO de controle, o gerente ele deve uma subordinação de conformidade. O que significa isso? Esse escritório ele define alguns fluxos, pela qual o gerente de projetos deve obedecer. Então, por exemplo, alguns tipos de decisão relacionados a projeto, por exemplo, alteração do orçamento em tantos por cento, ou alteração ou dilatação do prazo em tantos dias, passa a ser de decisão do escritório. E aí você tem, às vezes, um colegiado formado por vários gestores que vão poder autorizar ou não determinadas decisões. Então, o escritório de cunho de controle, ele tem um pouco dessa característica de, eu diria, tomar algumas decisões perante ao gerente de projetos. Ele vai ter que, então, se subordinar em relação a alguns tipos de fluxos de conformidade para que, então, o escritório possa tomar alguns tipos de decisões. Então, essa é a característica do escritório de projetos do tipo de controle. E o último tipo, o terceiro tipo de PMO, é o escritório de projetos diretivo. Nesse tipo de escritório, o gerente praticamente é um funcionário do PMO. O gerente de projetos ele deve total subordinação ao escritório. E é o escritório que praticamente gerencia o projeto, Ele que toma as principais decisões, ele que fomenta todo o processo decisório e praticamente o gerente de projeto, ele é um funcionário do PMO tomando decisões ali em seu nome dentro de um limite muito bem estabelecido. Então, essa é uma característica do escritório de projetos do tipo diretivo. Então, o controle dele é extremamente alto, é ele que toma decisões. Então, nós falamos aqui nesse vídeo os 3 tipos de PMO. Se você quer implantar um PMO, você tem aí esses 3 tipos de características. E é claro, você deve atender primeiro o contexto da sua empresa, as características dos seus funcionários, o modelo de gerenciamento, a metodologia de gerenciamento que você tem. E se você precisar de um apoio na implantação de um PMO, visite o nosso site www.douglas-franco.com. Lá, uma das nossas consultorias é de implantação de um PMO. Tenho certeza que você vai aplicar boas práticas de gerenciamento de projetos a partir do momento que você contrata uma boa consultoria e assim vai aumentar a sua maturidade, tá bom? Um forte abraço e sucesso nos projetos.